Fala pessoal, estamos começando o Sempocast 07 e o tema de hoje será fãs de Tokusatsu. Aqui quem tá falando é o Fire. E aí galera, aqui é o Mozendia, eu que já abri uma no queixo achando que era o Jasper. Olha isso. E para começarmos bem o tema, vou apresentar para vocês um grande fã e um cara que já participou de vários Sempocasts, já vai ficar famoso aqui. E antes, nosso mas amigo... antes, não só participou, né, mas é amigo nosso, né? É o nosso amigo Curupom. Curupom, dá um alô aí pra gente. E aí, Fire, Mozendia, tô aqui de novo implementando, né, esse trabalho que tá sendo o Sempocast, muito divertido como sempre. Mas vocês estão muito certos, tem que priorizar os amigos mesmo. Bem-vindo, Curupom, de verdade. Obrigado. Tô emocionado que ele perde as palavras. Eu não consigo falar, Expressar o amor pelo Sempo. E hoje, esse Sempocast é um Sempocast bem feliz, alegre, mas temos também um peso ainda e uma carga triste nele ainda, pois o Mamutão deixa o Sempocast. A partir de hoje já não participa mais com a gente do Sempocast por motivos pessoais. Calma, nós teremos sempre a presença dele no Não Se Deprima. Ele vai continuar participando do Não Se Deprima, mas o Mamutão pediu um tempo, que ele tá estudando bastante, então ele falou que tá meio sem tempo de estudar e dedicar muito ao Sempocast, então ele pediu um tempo, mas ele vai continuar no Não Se Deprima. E em breve, quando ele já solucionar todos os problemas dele, pessoais, ele volta pro Sempocast. Bom, eu queria começar esse Sempocast perguntando pra vocês por que vocês resolveram gostar de Tokusatsu? O meu início foi o seguinte: eu era bem novinho, se não me falha a memória, eu tinha 3, 4 anos e acompanhava meu pai assistindo os VHS de Ultraman e National Kid que ele tinha. Assistia com ele, depois eu comecei com a Manchete, que eu acho que quase todo jovem da minha faixa etária, eu que tô com 23 anos, já peguei o ápice total da Manchete. Na época, todas as outras redes de televisão foram no embalo, como Record, Bandeirantes, a antiga CNT. A antiga CNT não, porque a CNT não passa mais aqui em Belo Horizonte. Em São Paulo ela tem ainda. Mas eu fui no embalo. E como meu pai gostava, eu não precisava brigar, como eu acho que toda criança naquela época brigava com os pais por causa do horário. Porque tava passando novela, pra jornal. Disputar a televisão, não é isso? Então como meu pai queria assistir também, porque passava algumas coisas que ele gostava, então eu ia. A partir do momento que ele começou a cansar, que foi passando mais Maskman, foi passando só Jaspion, e foi deixando de passar aquilo que ele gostava, ele já não queria deixar mais. Só que eu já tinha viciado. E eu brigava, chorava, brigava, chorava, até que eu ganhei da minha tia uma televisãozinha preto e branca. Só que não tem graça assistir Tokusatsu televisão preto e branca. E aí daí pra frente você foi continuando tudo? E aí foi, total, né? Aí eu comecei a curtir demais, peguei a Manchete toda, mas eu dei uma parada, porque até então, quando eu tinha lá meus 12 anos, 13 anos, eu só achava que existia Jaspion, Changeman, Jirai, Cybercops, Inspector, os que passaram aqui, Goku né? 5, Flashman, os que passaram. Passaram na TV. Quase todos que passaram, eu assisti todos da Manchete, todos da Record, todos da Band, porque eu não aguentava assistir muita reprise, então na época que eles estavam reprisando pela terceira vez na Manchete, eu já estava acompanhando a Bandeirantes, com Machine Man e Charivan, e Gogol 5. Ah, entendi. E você, Curupom, como é que foi o esquema? Igual o Mozendia disse, eu cresci na época da Manchete mesmo, os Tokusatsu que passavam. Naquela época era muito difícil também assistir por causa de horário, e aqui em casa também era foda, minha mãe achava que era muito violento. Aí tinha altas brigas e tal, mas não tem como. Quando a gente gosta mesmo assim, você vai assistindo escondido mesmo, vai... Corre atrás, né, de algum jeito. Você vai correndo atrás. Mas tipo, eu assisti mais nessa época assim, depois deu uma parada mais no Tokusatsu, porque era falta de informação mesmo, né? Não tinha essa virtualização que tem hoje em dia, né? Que é tudo fácil. Aí faz alguns anos que eu retornei a assistir o Tokusatsu. Gosto muito de Kamen Rider, esse novo da Era Heisei. Aí comecei a assistir agora, não para mais. Os novos Sentais também. Novos. Eu posso dizer que meu caso foi bem parecido também. O passado da Manchete, né? Meu pai, inclusive, já deu uma entrevista que ele já assistia um pouco de Tokusatsu com Ultraman. E realmente foi o meu passado da Manchete que me fez começar a gostar de Tokusatsu. Só que eu não sabia o que era Tokusatsu na época. Eu achava que eram heróis, tanto quanto os heróis da... Era uma série. Era uma série como qualquer outra. É aquele negócio, a gente assistia, eu não sei dos outros, mas por exemplo, eu acredito que o Fire também e o
Kurupon também, a gente assistia, mas a gente não sabia o que era Tokusatsu. A gente achava que era um super-herói como outro qualquer. Tanto que, por exemplo, Flash, Changeman e Google Five são tentais, só que eu nunca relacionei. Poxa, o Máximo também, né? Poxa, são grupos de 5, eles devem ter alguma relação. Eu nunca parei pra pensar nisso na época, eu nunca tinha parado. Era outra coisa diferente. Totalmente, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Assim como Charivan, Jaspion, Scheider, Gavan, tudo pra mim eram todos diferentes, não tinha nada um com o Eu outro. acho que a única que a gente fazia relação é que eles fizeram questão da gente fazer essa relação foi no Spielberg, que veio pra cá como Jaspion 2. É verdade. Eu até briguei com um amigo meu um tempo atrás, porque eu jurei de pé junto pra ele que Spielberg é a continuação de Jaspion. Aí ele falava comigo que não é, ele fez questão de procurar na internet, falou assim, velho, procurei na internet, não achei explicação nenhuma pra isso. Eu falei assim, é sim, só. Veio como Jaspion 2, não foi só pra ganhar dinheiro, não tem uma ligação. Aí eu comecei a fazer ligação que no final de Jaspion, quando ele pega o bebê, que é a quinta criança, Certo. e ele fala assim, vou dar o nome desse bebê de Tarzan do Espaço. E na sequência aparece o Spielberg com a roupa parecida. Eu falei assim, e o Spielberg nem aparece quem treina ele. Eu falei, foi o Jaspion que treinou o Spielberg. Entendeu? Eu acho que a Manchete conseguiu, a mídia naquela época conseguiu colocar na minha cabeça que Spielberg é continuação de Jaspion. Porque eu levo essa tese até hoje. Não tem nada oficializado, mas raciocínio pra você ver. Não, faz A roupa é parecida. Faz um pouco sentido. Ambos são Metal Hero. É. E no final da série, o Jaspion e o bebê termina a série com a criança, com o bebê e fala assim, eu vou cuidar dessa criança. O pai de família, né? Faz um E aí ele Eu não tinha pegado pra reparar isso, na verdade. Eu também não. Mas Eu achei com certeza Eu tem achei que mais ela tá totalmente diferente. Agora, então foi isso que aconteceu, mesma coisa com vocês. Eu procurava saber o que era, só que eu não tinha fonte, não tinha onde saber. Então, passou uma vez, reprisou, ótimo, beleza. Até que um dia eu conheci uma tal de uma revista Herói, não sei se vocês lembram da revista Herói. Nossa, a maravilhosa e extinta revista Herói. Revista Herói, que um dia colocaram assim, os vários Kamen Rider. Aí eu falei, oh meu Deus, o que tá acontecendo? Tem mais de um. Tem mais de um, não é só o Black aí. É. Aí foi lá, mais de 20 Riders, mais de não sei quantos. Aí depois eles lançaram uma edição sobre o Sentai. Falei, não, eu tô aqui perdido, onde é que eu consigo isso? Aí, beleza, né? Foi aquele fogo, a revista Herói acabou, tá bom. Aí depois, muito tempo depois na internet, eu voltei a procurar, conhecer, enfim. Aí eu conheci um tal do Grupo Senpu também, que me deram uma ajuda boa. E aí, sou essa coisa viciada em Tokusatsu que eu sou hoje. Comigo foi o seguinte, eu dei essa parada, né? Aí eu era como todo jovem daquela época. Eu estudava tranquilo e eu adorava. Pra mim era Jaspion, Changeman, Cavaleiros do Zodíaco, porque pode falar o que for, velho. Eu acho Cavaleiros do Zodíaco hoje podre. A história é ruim, os caras conversam pra e não fazem nada. Só que é uma coisa nostálgica e eu adoro. É meio ilógico, né? Eu não gosto da A história. história de se encontrar são toda hora. É Grupo, eu acho que já até comentei isso com você uma vez. Foi com você mesmo. Que a gente falava que começava uma saga e terminava. Aí eles só mudavam os cenários, que era a mesma coisa. Tá, isso não tem nada a ver com Tokusatsu. Mas então, aí eu parei, aí eu gostava dessas séries e levava comigo. Tinha Jaspion gravado em VHS, muita coisa gravada em VHS mesmo. Tinha o vinil do Jaspion, entendeu? Infelizmente eu não tenho mais. Nossa, eu tinha brinquedo demais. Nossa, muito brinquedo. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, naquela época, eu guardava tudo numa caixa e brincava. Eu guardei. Esse tão mais precioso pra mim hoje do que antes. Então, continuando, eu parei. Aí, futuramente, não conhecia nada, não tinha fonte nenhuma, achei que era só aquilo, que nunca mais teve. Até que eu conheci um cara. Aí ele começou a me mostrar uns animes e pô, mostrou assim, eu falei assim, que legal, isso aí parece Power Rangers. A mesma frase que todo mundo tá. Aí ele me explicou, não, esse aqui é o japonês, porque o japonês tem um contrato com a Disney. Na época não era Disney, na época era Saban. Tem um contrato com a Saban e repassa pra eles refilmam as partes civis. Aí ele foi me mostrar o Kiba Ranger, que é o Tommy, que o Kiba Ranger é uma criança. Aí eu fiquei louco. Nossa, que isso? Aí ele começou a montar um tanto de Tokusatsu. Que a Trini, que era amarela, era um menino também, na verdade, uma Manabu. Nossa, eu fiquei louco. Eu falei, nossa, me passa isso tudo. Aí eu fiz a limpa na casa dele.
eu peguei uma pilha de DVD. Nossa, peguei tudo pra casa. Isso tem mais ou menos uns 4 anos. Pra assistir, na época tinha acabado de sair Ribic. Que doido. Aí eu assisti tudo. Aí eu comecei a gostar. Aí ele me ensinou na época, baixava por Mirk. Nossa, que nostálgico. Oi? Baixava por Mirk. Nossa. E eu peguei aquela fase assim do Mirk. O Mirk tava acabando, mas os episódios vinham rapidão pelo Mirk. Tinha net de escada na época também. Daí hoje eu sou viciado. Hoje é tranquilo, né? Hoje eu já acompanho a série tranquila. Já explico pra quem eu conheço o que é. Mas graças a esse cara que eu conheci, o Tokusatsu. Tenho a agradecer a ele. Se não fosse ele... Oi. Só lembrando que na edição a gente vai colocar a parte que você falou assim, eu conheci um cara. A gente vai repetir ela umas 3 vezes. Por quê? Ficou meio suspeito. Eu não ia comentar isso, então... Mas já está falando, eu acho que mereceu uma atenção. Depois disso, com a mundialização da internet, né, cara, eu acho que ficou muito mais fácil para todos os fãs de Tokusatsu começarem a trocar ideias em fóruns, poder mesmo pegar alguns episódios de algumas séries que não passavam aqui no Brasil. Não sei se isso aconteceu com vocês, como é que foi o processo com vocês, mas foi uma coisa que facilitou muito para mim. Primeiro porque eu queria rever as séries e depois para conhecer séries novas. Não, eu fui o contrário. Quando eu conheci, já tinha assistido essas séries. Eu falei assim, não vou pegar nostalgia. Eu quero tentar recuperar o tempo perdido. Deixa eu assistir essas séries que eu não vi, que são magníficas. E fui procurando séries que eu nunca vi. Tanto que até hoje, todas as séries que eu tenho hoje gravadas, que eu já assisti, não foi porque eu baixei. Foi porque eu peguei com alguém e copiei. Porque eu mesmo não baixei nenhuma nostálgica. O único que baixei mais antigo assim foi o Black também. Black pra matar a saudade, né, do fodão. O Imperador Secular foi falado outro dia no Sempcast aí. É verdade. Eu acho que daí também veio a ideia do Mozart e do Mamute na época montarem o Senpu. Foi até legal, a gente comentou no Sempcast 00. Foi assim, montamos pra ser um grupo de anime Tokusatsu. Mas a gente gostava, eu particularmente procurava mais Tokusatsu. Aí já tinha grupo demais de anime da mesma, mas vamos fazer um só de Tokusatsu. Aí sabe quando todo mundo vai no embalo, vai na Ava, vamos fazer de Tokusatsu? Então vamos. Só que aí o pessoal começou a ver, é só Tokusatsu mesmo, hein? Eu não gosto muito disso pra ficar, não. Eu sumindo. Aí foi saindo. Hoje o Senpu, assim, eu nem considero mais o Senpu um clube. Eu considero o Senpu um grupo de amigos que compartilham os mesmos gostos, no caso dos heróis japoneses com efeitos especiais, porque a gente já fez um ciclo violento, já entrou, já saiu gente, então o Senpu teve um ápice de uma época de ter 25 membros. Parece pouco, gente, mas isso era 25 pra BH que gostava de Tokusatsu. Mas hoje a gente é mais essa fonte de informação, né? Com o Sempocast, com o site, o fórum. A gente perdeu um pouco no número e aumentou um pouco na qualidade, né? Com certeza. Mas as poucas pessoas que fazem parte do Senpu levam o Senpu tão a sério que ele tem um trabalho de qualidade e não precisa dessa quantidade. A gente dá importância pra isso mesmo. Mesmo com pouca gente agora, vocês estão fazendo um trabalho ótimo em evento, assim. Quem acompanha em evento, quem tá acompanhando o site. A gente tá até fugindo da pauta, mas acho que é até importante mesmo, porque não deixa de ser fã de Tokusatsu. Claro, é um grupo de fãs que estão levando a parada um pouco a sério. Com certeza. Antigamente era só uma sala de exibição. Eu falo só uma sala de exibição porque era uma mera sala de exibição. Hoje em dia não, hoje não chega a ser um espaço Tokusatsu, mas é uma sala temática. E a gente tá com uma pretensão pro próximo evento, porque o iDrops vai dar a oportunidade pra gente. Não é que a gente tá puxando sardinha mais pra esse evento, não, mas porque o primeiro evento tá dando a oportunidade pra gente fazer um espaço Tokusatsu. Fugir um pouquinho daquela só sala com só exibição, vão ter coisas a mais, não é isso? Então, aí, tipo assim, tá motivando a gente a pensar em coisas melhores, coisas que a gente sempre quis fazer, mas não teve um espaço. Querendo ou não, é pouca gente que gosta, mas se você tiver um espaço maior, uma harmonização, uma boa decoração, chama. E o pessoal não gosta porque não conhece muito. Realmente, porque todo mundo passa na frente da sala com aquela mesma mente. Quero ver Power Ranger não, entendeu? Porque se você chegar lá, fala assim, eu não quero ver antes de você terminar Power Ranger, a pessoa já te fala, isso aqui é uma série japonesa baseada e inspirada em Changeman, Flashman Maskman, Google Fight que você viu quando você era mais novo na Manchete. O cara já muda todo o discurso dele. Até eu tinha um pouco de preconceito com Tokusatsu. Não, eu achava que eu pensava que era um negócio velho, que era um negócio, velho, eu quero ver que ficou parado no tempo, novos, eu quero ver os animes novos e tal. Aí, não,
assiste um Tokusatsu aqui, um Kamen Rider novo. Mas eu já vi o Kamen Rider. Aí eu fui que me mostrou o pegar os Tokusatsu. novos, totalmente diferente. Não, foi esse amigo meu que me mostrou o Tokusatsu e eu falei com ele, isso aí parece Power Ranger. Como se o Super Sentai fosse uma série qualquer inspirada nos Power Rangers. Exatamente. Então, Isso que eu queria levantar a questão aqui. Porque no meu caso, Power Rangers é uma faca de dois gumes. Por quê? Power Rangers me trouxe de novo pra esse mundo. Foi por causa deles que eu comecei a comprar a revista Herói. E na revista Herói foi a primeira vez que eu descobri que Power Rangers era uma adaptação do japonês. Adaptação, se é que pode ser chamado, né? De uma certa forma, me ajudou a trazer, eu acho que ajudou a trazer mais gente pro mundo do Tokusatsu. Porém, deixou a galera meio assim, meio sem ideia do que o mundo japonês. Ficou travada naquele negócio de Power Rangers. Eu achava que Power Rangers era o original e não a série japonesa. E isso é uma coisa que eu gosto de falar também. Todo fã de Tokusatsu já passou essa raiva, vocês não concordam? De ter que explicar que não é Power Ranger, que não é a original. pra quem participa com a gente da sala temática do Sempre nos eventos, eu acho que o maior trabalho que a gente tem não é o trabalho de chamar o pessoal pra assistir, não é o trabalho de você falar o que tá sendo exibido, não é o trabalho de você conversar com o pessoal dentro da sala, não é o trabalho de você colocar uma série que agrada o pessoal, não é o trabalho de você selecionar a dedo, será que o público vai gostar dessa série? Não. Essa o parte maior que você falou é até prazerosa, né? o maior trabalho de todos é você ver o cidadão parar na porta, falar que é Power Ranger, você parar e explicar pra ele. Porque eu faço questão de explicar. Aí a pessoa para. Mas quando eu explico isso, parece que é tão cansativo. Pô, de 10 pessoas que eu explico isso, 2 pessoas entram na sala e assistem. As outras 8 falam assim, legal, no básico. Eu sei bem como é que é. É difícil. Eu acho que vai muito da mentalidade do pessoal de hoje em dia, que não sabe, parece que o pessoal tem uma preguiça de pensar. O pessoal quer informação tão mastigada que eles têm preguiça de pensar. Existe um mundo diferente, sabe? Eu acho que isso que atrapalha um pouquinho nas salas, mas enfim, a gente tá até fugindo bastante da pauta, mas é importante falar isso. Vamos falar agora um pouco do ser fã de Tokusatsu, das loucuras que a gente já fez por Tokusatsu, dos vacilos e coisas do tipo. Eu vou começar contando um segredo que eu já tinha prometido que eu ia contar na entrevista que meu pai deu. E, bom, quando eu era uma criança de uns 4, 5 anos, eu era doido pra assistir o tal do Jaspion, né? Eu não conseguia ficar sem assistir Jaspion nenhum dia. E um dia tava na hora do almoço e minha mãe falou, não vai assistir mesmo. Eu falei, mãe, por favor, é o episódio mais importante, ele vai enfrentar uma Garen, não sei o que. Minha mãe, não. Eu tinha que ver. Aí minha mãe falou assim, então olha aqui. Pá! Pegou e desligou a televisão. Cara, aquilo me deu um ódio mortal. Um ódio tão grande que eu peguei. Forcei, caguei na fralda. Quando eu caguei na fralda, eu meti a mão na fralda e espalhei cocô na TV toda. Nossa! Depois disso, escutando. Depois disso, não o suficiente, peguei o cocô, passei em toda a parede e nos livros da estante. Quando meu pai e minha mãe descobriram, eu apanhei 20 horas seguidas, mas eu me vinguei. Eu acho que essa foi a maior loucura que eu já fiz no Tokusatsu. Nossa, eu apanhei muito esse dia, de verdade. Com muita força. Mas valeu a pena. Valeu? Valeu. Valeu. Contei toda a raiva que eu passei por não ver o Magaren e o Jaspion lutando. Eu fiz um que eu acho que nem precisou ninguém vingar de mim, me bater, porque eu acho que eu mesmo me levei ferro. Certo dia, estava eu, minha mãe e minha tia, vamos à escola. Na verdade, era a escola que a gente estudava, só que minha tia queria alugar a escola pra fazer uma festa junina. E eu tô lá, nossa, demorou a escola toda pra mim. Era viciado em Jaspion, e eu achava que eu era o Jaspion. Eu falei assim, nossa, eu vou sair correndo pulando. E comecei a pular, porque tem o Jaspion corre e vai pulando nas pedras. E tinha os bancos daqueles contínuos na minha escola. Cabem mais ou menos 3 bundas sentadas. E o banco é todo de concreto. E ele não tem encosto, não. Você já sabe mais ou menos como é que é, né? Já tô imaginando. E eu ia correndo nesses bancos, eles faziam uma espécie de U quadradão. E eu correndo, ia pulando de um em um. E era mais ou menos uma distância de, acho que 1 metro pra cada banco, de um pro outro. E eu correndo, pulando o banco. E fazia aquelas piruetas as mais doidas possível. Até que eu escorreguei e pisei errado no banco. E caí de queixo no banco. Aí foi só o grito e o choro. Nossa! E o buracão aberto. Bom que não precisa ninguém te bater, né? E eu chorando. E saindo aqui tanto de sangue. Aí chega minha mãe desesperada, chega minha tia. Você não é o Jaspion? Jaspion não chora, não.
Está 12 pontos no queixo e eu pensando, eu tenho que treinar mais para poder ser igual ao Jaspion. Cara, eu acho que sendo fã de Tokusatsu, a gente tá muito sujeito a várias zoações. Não sei se vocês concordam, mas a mais comum é, cara, você tem 22 anos, você fica assistindo série de bonequinho japonês. Eu acho que o pior é agora você ser zoado e chegar em casa. Nossa, você compra esses bonequinhos do Power Ranger e deixa em prateleira? Assim, É isso. eu nem falo mais nada. Isso é foda. Eu acho que todo mundo já teve um negócio desse. Quando meus primos mais novos, normalmente os meus brinquedos ficavam numa prateleira mais ou menos da altura. Como se eu ficasse em pé, batia mais ou menos na minha cintura. Eu tive que subir a prateleira, porque tava chegando os meus primos novos aqui e pegando os robôs, pegando meu Gal King, Gal Muscle, robôs do Power Ranger, falando assim: olha, o robô dos Power Rangers. Nossa, deixa eu brincar com o robô dos Power Rangers. Aí pega. Foi até que um dia que quebraram a girafa do meu Gal King. Aí acabou. Mas aqui não é só criança, não. Tinha uns. Ah, pegava o meu. Cast-off. O que eu. A história do Gasoff. Eu tenho um cabuto que é chapô, que ele aperta atrás e faz cast-off, a armadura pula e fica os caras. Cast-off, button, cast-off, button. E eu tô lá assim, na sala, vindo pro meu quarto, tô escutando lá. Tô escutando, cast-off, button, cast-off, button. E tempo de relaxar a mola do gachapon, colocar no alto e esconder. Parece menino. Esse negócio das nossas figuras colecionáveis, por exemplo, Kurupong, eu sei que ele tem um monte. Tem bastante lá do Kamen Rider, do Denon, inclusive, né? Eu gosto muito de gastos, tá? Gal King também. É verdade, porque a gente tem um carinho especial, não é? É uma coisa que é cara, não é? Não, velho, difícil achar. quando é criança aqui eu fico doido, cara. Nossa. E ninguém entende, por exemplo, Não todo mundo pode. aqui em casa me olha com o olho virado de raiva porque eu não presto meus brinquedos, né, meus primos. Diz, não deixa eu brincar. Não é brincar, aquilo ali é pra ficar exposto, visto. Pô, pera aí, por exemplo... Não é pra brincar, não. Você já foi pra brincar há muito tempo, já, velho. Isso aí agora é um enfeite, assim, vocês não tem quadro na casa de vocês, a gente tem figuras de ação que vão enfeitando o nosso quarto. Inclusive o Fire, eu tenho uma réplica do Fire que tira o capacete e tudo, e pessoas temem mexer no capacete do meu Fire, temem mexer no tanto o que Fire é quebrou. nosso amigo também e tal. É verdade, ele acompanha toda a galera nas reuniões de Senpu, quando a gente joga RPG. O Fire é quase o Roberto Carlos, né? É verdade, ele quebrou a perna dele foi arrancada e eu consegui repor a perna dele de uma forma quase igual ao original. A única diferença é que ele não mexe mais. E o Mozart fica temendo pra ele mexer toda vez em Isso, inclusive ele deixa louco. forçar a perna dele. Fã de Tokusatsu também sofre aquele negócio de, por exemplo, a gente tá lá num evento de japonês, exibindo negócio, aí chega alguém lá na sala e começa a perguntar: ué, mas isso é muito tosco, os efeitos são muito ruins, como é que vocês têm coragem de assistir esses efeitos? Como é que vocês gostam disso? Tá na cara que o cara tá com um zíper nas costas, tá na cara que o cara tá caindo no papelão, tá na cara que ele tá quebrando isopor. Aí dá vontade de falar assim: ô idiota, você não tá vendo que essa série é da década de 70, década de 80, não? É Na verdade. década de 80 você passou coisa pior. E você entendeu? foi lá e bateu palma pro filme. O cara fala assim: você quer ver efeito especial? As séries de hoje em dia tem efeitos especiais. Acompanha Kamen Rider Sentai de hoje em dia. Não tem defeitos, não tem efeitos especiais. Alguns efeitos são até melhores de muitos filmes que são rodados em Hollywood. Eu concordo. Com certeza. Né? Quando- Os efeitos do Decade, cara, nossa. Não, os fora efeitos do do Decade sério. são muito. Inclusive, quando alguém me pergunta alguma coisa dessa na sala, eu fico com raiva, dá vontade de falar assim com a pessoa: cara, eu vou te dar o mesmo dinheiro que eles tinham e a mesma tecnologia, eu quero ver você fazer melhor. Os caras tinham um esforço gigante pra fazer a série, e isso chateia muito. Qualquer fã de Tokusatsu, eu acho que fica chateado quando alguém fala alguma coisa assim. Pô, são as séries do coração, né? Outra coisa que levou também a gostar assim foram as próprias músicas novas, né? É verdade. Igual eu fui num evento maior lá em. É isso, Friends. Eu fui no Friends do ano passado, retrasado, e as melhores músicas lá, os melhores cantores é Tokusatsu. Inclusive os que mais enchem a plateia. Mas bem, ué. O Friends para e vai pro Friends todo mundo Spirit. assistir, é verdade. Esse ano Vai- eu vou vai ter a todo oportunidade de assistir. assistir pela primeira vez. Olha aí. Eu tô ansioso. Eu tô indo pro E Friends. vale a pena, viu, Moza? Eu tô indo pro Friends pra conhecer o pessoal, eu tô com o Brasil e É, pra galera. ver o show exclusivamente. O Akira veio aqui no Animinas. Aham. Teve gente que não deu valor. Isso que chateia. Isso também chateia muito. Lotou. O show daquele curtida lotou. Isso é fato. O Hum. evento também parou. Todo mundo curtiu aquele curtida. O problema foi o seguinte: o aquele curtida não pode tocar música de muito música tokusatsu aqui. Pouca gente conhece. Na verdade, tipo assim, ninguém acompanhava. Eu comecei a gritar
Power Ranger e foi um tanto de gente que começou a gritar no embalo atrás. Que nem Aí queria nem saber. Aí ele cantou o encerramento de Power Ranger. Ninguém acompanhou. Outra coisa que eu queria colocar em alta, vamos dizer assim, é difícil ser fã de Tokusatsu também quando você quer alguma coisa por causa do dinheiro, vocês não concordam? É sempre tudo muito caro pra comprar uma série, por exemplo, ou comprar uma figura de ação, um boneco do Kamen Rider, um boneco, coisa é difícil achar. Eu acho que o dinheiro acaba atrapalhando um pouco. Eu já gastei alguns salários comprando aí algumas coisas. Minha lata de Jasper não me deixa mentir. Mas E realmente eu acho que dinheiro é uma questão um pouco complicada pra gente, né? O recurso que eu faço, eu sei que isso é errado, né? Aham. Mas eu sou uma pessoa assalariada, não tenho uma renda muito alta. Eu vou no shopping popular aqui de Belo Horizonte, onde vende coisas pirateadas. E compro os robôs dos Power Rangers. A caixa escrito Power Ranger. Por quê? É igual ao mesmo robô. Além do Então, que é o único jeito, eu acho, ou o mais fácil pra gente, na nossa condição de mais ficar fácil, perto barato. das séries que a Aí gente você gosta. paga tipo um quarto que você ia pagar se comprasse o... Não, então, o Gal King, eu tinha apressado ele na época, ele tava R$200, trazia ele com importação. O falsificado tava 40, o original tava 80, do Power Ranger Força Animal. Eu comprei uma falsificada, não tá falsificado, é original, só que é Power Ranger, mas é o que? Sentai. Sentar, mas é o jeito da gente se aproximar, porque é difícil, é complicado esse negócio do dinheiro mesmo. Não, eu era muito louco, porque eu começava a sair pra garimpar as coisas, na época que eu tava viciado em compra. Foi num dia que eu garimpei tanto que eu achei o cinto do Hibiki. O cinto do Hibiki com a máscara. Falei, não acredito, o cinto do Hibiki com a máscara. Meu Deus, só tinha um, falei, não tem lógica. Eu acho que essa mulher foi lá pra buscar o capacete do Power Ranger e fez sem querer pra ela do Hibiki. Porque não tem lógica, velho. O cinto do Hibiki mesmo e tava escrito Masked Rider Hibiki. É o que o Coropão falou, mandaram errado, né? Não, eu comprei sem dó. Não tem como o pessoal conhecer assim, um shopping popular junto com coisa do Power Ranger. Ah, é. Nem tava saindo direito aqui. Tentem garimpar o máximo que vocês puderem nas lojas. Sempre tem uma coisa de Tokusatsu que passa despercebido. Nesse mesmo dia, tinha o boneco do Hibiki. Um bonequinho. Só que eu não tinha mais dinheiro. Eu voltei em casa e busquei dinheiro. Na hora que eu voltei, não tava lá mais, não. Meu boneco de Tokusatsu dando mole, você vai deixar o boneco lá? Mas de Ainda jeito. mais de Kamen Rider que não foi exibido aqui no Brasil. E você acha? Já achei várias máscaras do Ryuk, vários bonecos do Ryuk. Sabendo procurar um pouco. Bom, pra gente dar uma finalizada, primeiro, como é que nós definiríamos um fã de Tokusatsu? Acredito que um fã de Tokusatsu é da mesma maneira do que é um fã Shiir, do mesmo jeito do cara que é fascinado com mangá, do cara que é fascinado com HQ, do cara que é fascinado com Star Wars. Do mesmo jeito que o cara é nerd, é fã com série norte-americana, então fã de Tokusatsu é como um fã como outro qualquer. Realmente, eu considero o fã do Tokusatsu. Não adianta, pessoal, vocês são nerds, não tem jeito, isso é fato, né? Não tem o que falar. Mas eu acho que o pessoal, acima de tudo, é muito unido, porque a gente é um grupo pequeno, e então todo mundo procura se ajudar pra poder ser ajudado também. E é muito fiel, né, cara? Pode lançar a porcaria que for que a gente vai seguir, nem que seja pra falar mal, mas a gente vai seguir, vai acompanhar. Por exemplo, Ryukendo, muita gente nem tá gostando do conteúdo em si, mas tem muita coisa. Eu adoro Ryukendo, mas tem gente que não tá gostando do conteúdo. A maioria do pessoal assiste Ryukendo pra Rede TV trazer mais série. É verdade, pra ajudar mesmo a trazer mais gente pra cá. Eu acho isso agora muito legal. Com Só certeza. existiu uma série até hoje que eu não aguento assistir e não vou assistir. Qual que é? Gonja. Bom dia. Onde vai ser difícil, mas um dia eu tô com um plano de assistir um dia. Quando não tiver mais nenhuma pra assistir. Mas ele lança uma nova, aí você para de ver o bonde. Uma hora para de novo. Outro ponto que eu queria levantar aqui, dicas pros fãs de Tokusatsu. Você já falou aí pra como achar coisa em mercado popular. Eu queria dar uma dica também, pessoal. Pessoal, visitem a internet de uma forma mais abrangente, procurem mais, porque tem muita coisa na internet, muito conteúdo de graça, muito conteúdo que não é ilegal, que é permitido baixar, e muito fora de discussão. Sabe uma coisa que eu acho que eu gosto muito de fazer e que me ajuda bastante? É link de outro site. Isso ajuda muito. Eu visito um site, aí eu destrincho o máximo que eu puder aquele site. Aí quando terminar de destrinchar ele, eu vou lá embaixo, ou então na lateral, e vejo quem são os parceiros dele. E vou clicando no link de cada um e visito aquele outro. Então, à medida de, por exemplo, uma informação corre aqui, outra corre ali. Por exemplo, os sites do Senpu também a gente tenta ao máximo procurar coisa nova pra postar pra galera. Que nem recentemente nós colocamos informações sobre o Kamen Rider Double, que é o Kamen Rider de 2010. Então, façam isso, porque isso é uma coisa muito boa e vocês conseguem
consegue bastante informação, entendeu? Consegue mesmo. Se você tiver ainda habilidade com inglês, você descobre a informação que você quiser. No meu caso, eu tenho uma certa facilidade com o inglês e fui explorado pelo Senpu, eu admito. E vai ser explorado mais. Mais Cacete. e mais. Eu já tô sabendo. Tem que Enfim, contribuir e tal. é verdade. Eu sou explorado com a maior felicidade pra ajudar todo mundo. É isso, pessoal. Os fãs de Tokusatsu, principalmente os brasileiros, eles são muito nostálgicos e gostam muito de se ajudar. Então, se vocês procurarem mais na internet, vai ter muita gente aí disposta a te dar uma dica. Nós Com mesmos. certeza, o pessoal ajuda mesmo. Ajuda Se entrar em fórum mesmo, a gente mesmo se... A gente aqui em Qualquer Belo Horizonte coisa. se empresta. Porque É verdade. um DVD vai pra outro. Então, aqui é bem mais fácil. Pelo menos aqui a gente já tem o contato mesmo ao vivo. Isso. Então, um empresta pro outro, um grava pro outro, um vai na casa do outro, mas até a distância rola. Porque o cara pode te mandar o link de onde ele baixou, ou então o cara te manda, o cara grava a série pra você e manda. Aham. Via Correio. correio. E você, como troca, grava uma outra série que você tem e manda pra ele. Já manda pra ele. Isso ajudou a gente bastante também. Outra coisa que a gente faz aqui, até tem bastante tempo que a gente não faz, mas vamos procurar continuar fazendo isso, é reunir pra assistir. Reúne uma galera, não precisa ser a galera que conheça muito, não. Você lembra do Jaspion? Ah, lembro. Então vamos reunir lá em casa, vamos assistir uns 3, 4 episódios e tal. Isso também é legal pra fazer conhecer mais o Tokusatsu. Senhoras e senhores, com vocês, a sessão Não Se Deprima, com Mamutão. A filha do cara tá fazendo 21 anos, né? Aí ele tá felizão, né? Porque era o último cheque de pensão que ele ia emitir, né? Que ele ia ter que pagar pra ex-mulher dele. Desde que a menina nasceu, ele pagava a pensão. Aí ele pede pra menina levar o cheque e voltar rapidinho, pra ela falar pra ele como que a cara da mãe dela ficou, né? Cara de babaca que ela ficou quando ela falou que era o último cheque que ele tava dando de pensão. Aí a menina foi lá, entregou rapidinho. O pai dele todo ansioso, querendo saber. E aí, diga, me fala, minha filha, qual foi a reação da sua mãe? A cara de babaca que ela ficou. Aí ela foi e falou assim: não, ela mandou dizer que você não é meu pai. Agora eu vou contar a segunda. O cara foi no médico, né? Fazer os exames de rotina. Aí o médico viu a ficha clínica dele e começou a perguntar, né? As perguntas de praxe. Você fuma? Ah, pouco. Bebe? Pouco também. E sexo? Você faz sexo? Ah, muito pouco também. Ó, meu amigo, você tem que fazer muito sexo, que isso vai te ajudar muito, viu? Aí o cara, né, vai pra casa rapidinho, conta pra mulher dele e vai tomar banho, né? Aí a mulher dele fica empolgadona, felizona, né? Começa a arrumar, passa perfume, né? Toma banho, coloca aquela roupinha especial. Aí o cara termina de tomar banho, se arruma e tá preparando pra sair. Aí a mulher já vira pra ele toda, né, sem saber. Ué, onde você pensa que você vai? Aí ele foi e virou pra ele e falou assim: te falei que o médico me falou, não? Ela, sim, eu tô aqui prontinha pra você. Ele, ah, Lourdes, lá vem você com essa mania aí de remédio caseiro, hein? Gente, então por favor, mandem os e-mails com o que você já fez pelo Tokusatsu. Qual a loucura que você já fez pro Tokusatsu? Mandem comentários sobre isso. Melhores histórias. Nós vamos ler aqui no próximo SecoCast pra galera rir e a gente compartilhar essas loucuras. Eu me despeço, agradeço a todo mundo. Mandem e-mails. Fui, galera. Muito obrigado. Falou. Ô, Ana, Oi, tá aí? tô. Aqui, canta aquela música dos 7 Ninjas Kids do Mozart. Não vou cantar não. Eu Ah, gosto. não, canta, Ana. Eu não gosto de cantar, velho. Não, Não, por favor, por favor. Só um pedaço então. Tá, vai. E para ver o mani, e Canta ela para toda. ver o mani, e para ver o mani, para ver o mani. Talk to me, e para ver o mani. Não, ô, Ana. Que? Vamos colocar isso no SecoCast? Ah, no final? Você gravou isso, Mozart? Gravei. Vai ficar no final do Sempocast. 无聊鸡，七个小母鸡，一二三四五六七，七个小母鸡，草里那片大的鸡，哥哥都是灰精灵。